explicar agora como é que funcionaria a instalação do Hyper-V, o modo de virtualização do seu servidor. Para poder instalar o modo de Hyper-V no seu servidor, é importante que você verifique alguns pontos muito importantes. O primeiro deles, o Hyper-V ele só existe nas versões 64 bits do Windows 2008. Então é importante que você tenha uma versão do 2008 e que seja 64 bits. A seguir, é importante que você verifique, por exemplo, se o seu processador suporta instrução de virtualização e instrução DEP. No caso de instrução de virtualização, se for linha Intel, normalmente os processadores têm que suportar o que nós chamamos de Intel VT. Para processadores da linha AMD, ele tem que suportar o que nós chamamos de AMD V. Tá bom? E o suporte ao DEP também é necessário. Então verifique se seu processador ou sua placa-mãe suporta o DEP, que pode ser tanto a instrução NX, No Execute, ou a instrução XD, Execute Disable Bit. Tá bom? Tendo esses pré-requisitos, você pode utilizar o Server Hyper-V Manager e instalar o produto. Aqui já estão ele instalado. Para instalar o Hyper-V, basta utilizar o Server Manager. Clique aqui e ele vai ter uma role específica. Você vai clicar na role, vai adicionar essa role, clicar aqui no botão de adicionar e vai adicionar agora o papel de Hyper-V. No caso eu já tenho instalado, como eu mostrei para vocês, mas se você ainda não instalou, basta instalar aqui e em seguida não se esqueça de fazer um Windows Update, pois a versão do Hyper-V que vem junto com o DVD do Windows 2008 é a versão Beta 3. Quando você faz um Windows Update, ele já baixa a versão final do Hyper-V. Então não se esqueça de fazer isso aqui. Você pode até mesmo instalar antes a role, mas não se esqueça de fazer um Windows Update. Automaticamente ele já vai selecionar um dos updates que atualizam o Hyper-V. Antes disso, evite criar máquinas virtuais, pois você pode ser obrigado a recriá-las novamente, uma vez que já está a versão final do Hyper-V instalada no seu servidor. Então, lembre-se desse detalhe. Somente versões 64 bits do Windows 2008 possuem o Hyper-V. E você deve também tomar esse cuidado com a questão do processador da sua máquina. Para adicionar ao role de Hyper-V, já está instalado aqui. Mas se eu tivesse que instalar, clicaria aqui em adicionar ao role e aqui eu marco o Hyper-V. Tá ok? Vou cancelar aqui a instalação do Hyper-V e vamos abrir aqui agora a console de gerenciamento. Através da console do Hyper-V eu já tenho uma série de máquinas virtuais. Ele tem algumas configurações bem simples. Eu posso configurar alguns parâmetros do Hyper-V, como onde vai ser utilizado por padrão armazenamento dos discos, das máquinas virtuais e assim por diante. Configurações de teclado, utilização do mouse. Já que você não vai utilizar o Ctrl Del, você tem que informar qual que é a sequência de teclas que ele vai utilizar para isso. E assim por diante. Para criar uma máquina virtual de uma forma bem simples, eu vou ensinar para vocês. Basta clicar aqui em Novo. Antes de clicar em Novo, vamos configurar a parte de rede. É importante isso. Clico aqui em Virtual Network. E aqui eu crio as redes. Eu seleciono a opção de Nova Rede Virtual. E aqui eu escolho como essa rede vai ser acessada. Se eu quero que as máquinas virtuais sejam acessadas pelas máquinas da minha rede, eu seleciono External. Se eu quero que ela seja acessada somente entre elas, eu seleciono a opção Internal. E se eu quiser utilizar Private, ele só vai permitir uma rede fechada dessas máquinas virtuais. No caso, eu já tenho uma rede externa criada e aqui eu associo com qual placa de rede. Aqui eu já tenho uma placa de rede associada que é a minha placa física. Tá bom? Então, quando eu for configurar as máquinas virtuais, eu vou informar esse nome de rede. É como se fosse um switch virtual. Então, eu vou criar uma nova máquina agora, uma nova Virtual Machine. Vou clicar em Next e aqui informo o nome da minha máquina. Por exemplo, eu vou criar aqui como servidor de Active Directory, por exemplo. Esse é o nome. O ideal é que você utilize um nome curto, tá? Então vamos colocar o nome aqui de servidor 02, por exemplo. E aqui eu posso falar o seguinte, onde eu quero armazenar a máquina virtual. Eu posso escolher um diretório diferente do padrão. Vamos clicar aqui em Next. Aqui eu vou informar quanto eu quero utilizar de memória para a minha máquina virtual. Tá ok? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, eu quero que essa minha máquina virtual tenha 1 GB de memória alocada para ela. Eu posso mudar esse parâmetro depois. Depois eu vou escolher com qual rede que ele vai se conectar. Como eu criei uma rede específica para acessar externamente, vou selecionar ela aqui, a rede de acesso externo. Estou selecionando o switch virtual dela.
clico em avançar, e aqui eu vou criar o arquivo de disco. Um detalhe muito interessante é o seguinte: quando eu estou criando esse arquivo de disco, vou criar aqui com outro nome, que é o servidor 3, por exemplo, e aqui eu vou informar esse arquivo de disco VHD para a máquina virtual vai ser como se fosse o disco físico. Eu tenho a opção de utilizar um arquivo de disco existente virtual ou posso atachar posteriormente. Vou clicar em Next. Aqui um detalhe interessante: eu posso de repente já escolher a instalação do sistema operacional, porque ele já sabe que eu estou criando uma máquina do zero. Se eu fizer isso aqui, posso marcar a opção de instalar o sistema operacional depois, ou posso permitir que ele faça o boot por um CD ou DVD. E aí eu posso falar o seguinte: utilize minha mídia de DVD, meu leitor de DVD físico do meu servidor, ou utilize um arquivo ISO. Tá? Eu posso fazer das duas formas. Vou colocar para instalar depois, avançar, e aqui eu posso marcar para que já inicie ou não minha máquina virtual após a criação. Se eu clicar aqui em Finish, ele já vai criar a minha máquina virtual com as instruções e já está no ar aqui. Vejam que eu tenho várias máquinas virtuais criadas. E aqui eu já tenho um detalhe muito interessante, que você também pode criar máquinas virtuais baseadas em Linux também. Isso aqui é um fator muito interessante, porque te permite ter ambiente Linux. Também é suportado dentro do Hyper-V. Idealmente, nós recomendamos que você utilize a versão do SUSE 10 com Service Pack 1 ou posterior. Tá ok? Então procure utilizar essas versões exclusivamente para virtualização de ambientes com Linux. Tá? Uma vez que a máquina já está instalada, ela já está disponibilizada para ser utilizada. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pois nós temos uma série de programas dentro do TechNet que abordam a parte de Hyper-V.